Boa noite! Inaugurando hoje um novo quadro de lives aqui no Identidades Reveladas. Chega de dúvidas. E aí, qual a sua dúvida? O que te faz ficar em dúvida nesse mundo do Kibe Body Type e no mundo da beleza, nesse universo da beleza? Hoje, eu e a Mid, daqui a um pouquinho eu já vou chamar a Mid, estaremos conversando com vocês sobre românticos teatrais e gamã extravagantes ou gamines extravagantes, porque foram as análises que fizemos aqui nos últimos dias no Identidades Reveladas. Boa noite, Larissa. Boa noite, Midi. Já vou te chamar. Temos análise de algumas celebridades, de alguns idols nos últimos dias, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Chega de dúvidas? Olá! Boa noite. Tudo bem? Como está a Bela? Eu tô com frio. Oi, menina. Nossa, tá muito frio. Do nada, uma brisa fria, gelada entrou no Rio de Janeiro. Tá sendo legal, né? Porque a gente não é acostumado com... Enfim. Boa noite, menina. Boa noite. A Tainara falou aqui, uau, seu cabelo está lindo. Eu não sei se é o meu cabelo, porque tá cacheado, ou se é o da Mid, porque eu ia elogiar que eu gostei, não só do cabelo da Mid, como da maquiagem. Eu não sei se você está usando filtro, mas está muito linda. Não, eu coloquei agora o filtro, mas realmente, assim, eu fiz um... Ó. E eu gostei também do teu cabelo cacheado, mas eu acho que foi com o teu cabelo cacheado. O meu hoje está natural, meninas. Lavei, dei uma amassada com leave-in, né, que fala, e, tipo, vim pra live. Tá linda, Fê. A mulher natural, né, gente? Não precisa de nada. Quando chega na gamina extravagante, o que ela tem que fazer, né? Ó, a gente está com um brinco parecido. Ó, deu? Irmãs de cartela, nós temos cartelas vizinhas. Meninas, e aí? Vocês acompanharam a análise? A análise, nós fizemos várias, né? A gente colocou alguns TBTs aqui no Identidades Reveladas. Oi, Ana, tudo bem? A Larissa está elogiando, ó, Mid, que o seu delineado está perfeito. Ah, nada como ter este olho, né? Como é que é nítido, esse desenho nítido do olho. Ah, é lindo mesmo. Ah, obrigada. era o meu cabelo, obrigada, Ana. Então tá, eu vou usar mais cacheado. Vocês sabem que a Lari também, ó, e a Nayara estão falando, que linda com esse cabelo. Menina, sabe qual que é o segredo do cabelo cacheado, né? Que ele dura um dia só. No dia seguinte, você já tem que usar um monte de óleo reparador, alguma coisa para definir os cachos, porque geralmente de manhã cedo ele já amanhece rebelde, né? Então ele só dura o dia que ele secou e tá ali arrumado, né? Depois, nada de prender, nada de fazer nada, né? A Nayara tá falando, ó, que escândalo, Midi, essa sua maquiagem. Eu também achei, gente. Que coisa linda, né? Muito linda. Meninas, e aí, acompanharam as nossas últimas análises? Nós estamos trazendo para cá, né, para Identidades Reveladas. Então, a gente até tem feito algumas chamadas ali no nosso perfil, meu e da Mid, mas estamos trazendo vocês mais aqui para Identidades Reveladas, justamente para a gente cada vez mais fortalecer aqui esse canal, essa nossa tribo, para a gente conversar sobre Kibe Body Type e esse universo aí da beleza. Então, nós fizemos 2 TBTs, nós fizemos um TBT do Jimin, não poderíamos deixar de fazer, né, porque a análise do Jimin foi a análise responsável por eu e a Mid firmar
a nossa parceria e entendermos que nós tínhamos uma metodologia de análise. Então, é uma análise que tem um significado muito forte para mim e para a MIT, essa análise de mim do BTS. E também trouxemos um TBT do Sam, do Atis, porque estava tendo aí o show no Brasil, então a gente escolheu trazer o TBT dele também, então a gente também deu uma revisada na análise dele. O Jimin é um gamã extravagante, o Sam é um gamã extravagante, aí uma fã nossa, né, uma seguidora nossa lá no meu perfil pediu a análise da Minsu, do Saturday, e eu não a conhecia, e eu achei tão interessante o corpo dela e o rosto, que o rosto não conversa com o corpo, e a gente sempre fala isso sobre quem vê cara não vê quibe, e é verdade. Ela tem um rosto muito de natural, e aí nós já tínhamos tido uma análise parecida, quem vai lembrar da Angelique Boyer, a Angel, também ela tinha um rosto que a gente achava que ela era ou natural, ou romântica teatral, porque era um rosto mais largo, grande, e também, no final das contas, assim como a Minsu, uma gamina extravagante. Então, esse universo, essas dúvidas que norteiam, afinal de contas, é um gamine, é uma gamina extravagante ou um gamã extravagante, ou estamos diante de um romântico teatral ou uma romântica teatral? Responde aí para nós quem tem essa dúvida, quem às vezes olha ali para determinadas celebridades, para determinadas pessoas e fica com essa dúvida se é romântico teatral ou se é gamina extravagante ou gamã extravagante. Midi, conta para as meninas como que rolou, como que foi o desafio dessa análise, como que a gente fechou essa análise do Sun Ha. Esse moço, né, é bem bonito. E assim, a gente de primeiro, a gente olha e fala, poxa, a gente analisa tanto gamina extravagante, vamos olhar ele realmente ver se ele é gamina extravagante. A gente via realmente muito drama, né? Mas não um drama do gamina extravagante nele. Então, eu e a Fê, a gente, como de costume, a gente conversa muito sobre as análises que a gente está fazendo, né? Os bastidores, né? São conversas bem intensas e densas de análise, né? E eu fui reunir as fotos dele. Não achei foto do pé, nossa, muito difícil achar foto do pé dele. Mas conseguimos ali reunir algumas fotos de evidências de que ele estava ali para essa identidade, né? E o que pode confundir, né, o romântico teatral com o gamino extravagante? É essa versatilidade, essa facilidade de caber em vários tipos de roupa, né? E aí, mas tem aquelas particularidades que a gente vai olhando, vai falando, ó, ele precisa de mais marcação de cintura, o que o caminho extravagante não necessita. Os adornos dele têm que ser mais delicados do que os adornos do gaminho extravagante. O gaminho extravagante aguenta mais o drama, né? Algo mais maior, uma listra mais larga, por exemplo, né? E o romântico teatral também tem aquela questão dos tecidos também, então a dureza dos tecidos, né? Depois eu vou soltar um vídeo lá que você olha e vê ele com um tecido muito grosso, muito rígido, e ele parece que tá um robozinho dentro dançando como se fosse um robozinho dentro da roupa, sabe? Então, os tecidos muito rígidos não vão funcionar para o romântico teatral. E foi isso que a gente viu nele. A gente viu que, gente, pelo amor de Deus, ele dançando, de blusa transparente daqui, de renda, com um cropped, um blazer, um cropped, e a cintura marcada, aquela calça afunilada. Aquilo ali é um romântico teatral, gente. É a roupa dele, sabe?
E só um romântico teatral segura esse tipo de ousadia, mas é a ousadia para a teatralidade, sabe? É uma ousadia mais suave, mais leve. E foi isso que a gente percebeu ali analisando. A gente tive que abrir uma call com a Fê. A gente estava conversando sobre ele, passando os vídeos. E a gente se deparou com o vídeo dele usando corset, que foi o vídeo que eu soltei, acho que foi ontem ou hoje. Ele usando corset e ele usando essas roupas mais suaves, né? Que ficam bem melhores nele. Então, não temos dúvida, ele não tem, ele é magro, né, gente? A gente sabe que a Coreia são pessoas que têm essa dieta regrada, e ele tem esse baixo peso, mas ele ainda assim é macio, ele ainda assim tem uma cintura muito evidente, ele tem a maciez, os músculos dele são arredondados, assim, não tem como ele ser de outra família, não ser romântico central, né? Sim, e o interessante é que nós vínhamos dessa leva de gamines extravagantes e gamã extravagante, né? Então, a gente, não por acaso, a gente estava analisando ali gamines e estava ficando muito evidente essa questão do corpo mais andrógeno do gamine extravagante. Esse formato mais T, que a gente sempre fala aqui, esse destacamento do corpo, nessa parte de cima, um corpo mais seco, né? A gente vê uma musculatura e uma ossatura de forma mais afiada, de forma mais tensa, e quando a gente se deparou com o Sun Ra, a gente falou, peraí, tá diferente. Então, foi interessante, porque como a gente estava analisando justamente gamines extravagantes, gamãs extravagantes, a gente conseguiu ver claramente a diferença, né? Então, é uma das técnicas que a gente ensina no nosso método, que é a comparação. Então, a comparação ajuda muito. É um passo, né, de vários passos que a gente ensina no nosso método. Então, as nossas alunas aí estão de prova da utilidade de todas as etapas, das 6 etapas, e quando está difícil, a gente ainda compara para realmente... E a gente faz isso aqui no Instagram, a gente mostra para vocês, a gente sempre compara para trazer mais clareza, principalmente quando vocês colocam perguntas ali na caixinha, e eu posso dar como exemplo a análise da Minsu. A análise da Minsu gerou algumas dúvidas. Muitas meninas, muitas seguidoras achavam que ela era gamine suave. Por quê? Porque ela realmente tem uma suavidade, gente, né? Ela tem bochecha. Se ela fosse uma natural, ela seria uma natural suave. E aí, a gente abriu ali as caixinhas para perguntar, né? E muitas seguidoras, eu acredito que estavam com essa dúvida, que ela seria gamine suave. E aí a gente usou a técnica da comparação para mostrar por que ela não era gamine suave. Então, eu comparei com gamines suaves, né? Com a Eliana e com a Eliane, aliás, e com a Reed, né? E também, depois, se ela era gamine pura, também usei a técnica da comparação com a Lily Collins, com a Sandy. Sim, a Lily Collins é uma gamine pura. Sim, a Sandy é uma gamine pura. A Lily Collins não é uma gamine extravagante e a Sandy não é uma gamine suave. Justamente por causa das particularidades, das características delas, elas não conseguem se enquadrar nem como gamine extravagante, nem como gamine suave. E quando a gente fez a comparação ali com a Minsu, deu para perceber que realmente a gente estava diante de uma gamine extravagante que não se enquadrava nem como gamine suave e nem como gamine pura. Por quê? Porque a gamine suave ela vai ter mais maciez, ela vai ser um pouco mais encurtada, ela vai ter umas formas um pouco mais arredondadas, às vezes o corpo um pouco mais atarracado, e tanto que às vezes confunde com a família romântica, não é? Por causa dessa maciez, desse encurtamento. E
a gamine pura, gente, ela é mais moderada, né? Ela é mais, não é bem moderada, mas ela é mais distribuída, né? Ela se aproxima mais ali do meio a meio, dos 50%, 50%, né? Metade yin, metade yang. Então, isso a gente não vê na Minsu. O que chega primeiro na Minsu? O alongamento, né? A gente vê o Sharp Yang primeiro. Então, muito antes do Sharp Yang, o que chega? A heterogeneidade da família Gamini. Então, você começa a somar. Sim, ela é heterogênea. Sim, ela é alongada. E aí, você vai seguindo um fio, que é o que a gente procura demonstrar ali na análise, aqui no Instagram, para você realmente eliminar as possibilidades e ver com clareza a identidade dela. Então, a gente olhou a Minsu, sim, uma gamine extravagante diferente de outras que nós tínhamos analisado. Ela tem um Blunt Yang junto, ela tem força junto, então ela se aproxima um pouco lá da análise do Jimin também, que a gente também viu o Blunt Yang junto com o Sharp Yang. Então, é uma gamine extravagante diferente e por isso que a gente fez a análise dela, porque a gente viu a possibilidade de trazer uma informação nova para vocês. Nós temos uma lista de análises, então a gente vai continuar com as análises lá da lista, mas eu pensei essa solicitação aí de uma seguidora, porque realmente eu achei a Minsu uma asiática diferente, interessante de ser analisada. Espero que vocês tenham gostado, porque realmente ela tem particularidades ali que fez com que eu e a mídia, a gente, vamos analisar essa celebridade, essa idol, porque realmente ela tem particularidades interessantes. O Sam. O que a gente pode falar do Sam? O Sam é um gamine extravagante, é um gamão extravagante, bem característico. E, inclusive, a Ana fez análise da essência dele e fez também ali um TPT, né, no Instagram dela. E a gente nota como ele tem a presença masculina, né? Como ele tem ali algo de força junto. Então, ele é um gamão extravagante muito másculo. Eu observando os movimentos dele, a forma como ele dança, como ele se move, a gente vê que ele tem essa coisa meio robótica, meio andrógena, afiado, mas ao mesmo tempo ele tem uma força junto. Então, a gente confirma aquilo que a gente sempre diz, nenhum gamine é igual ao outro. Comparando ele lá com o Jimin, o que a gente pode falar do Jimin, Mid? Jimin, ele é mais estreito, né? E o T do Jimin não é o T por exemplo, do Sam. O T do Sam é bem evidente por conta dessa força que vem junto, tá? Agora, o Jimin, ele já tem a força nas pernas, né? A força dele, né? A gente nota que o que a gente vê do Blunt é das pernas dele para baixo. E o Jimin, ele é mais delicado na parte de cima e afiado ao mesmo tempo. Olha, é muito diferente um do outro. O Sam, ele é um triângulo invertido na parte de cima, né? Você vê as cores, quando você vê, se vocês tiverem a oportunidade de ver lá os destaques que a gente fez sobre a identidade dele, ele tem um triângulo muito evidente nas costas e, ao mesmo tempo, uma musculatura muito do Blunt, né, na parte superior. Então, ele tem o Sharp Yang e o Blunt Yang na parte superior, assim, muito evidente. E um Sharp Yang nas pernas, nas pernas, né, na cintura para baixo. E tem maciez, né, também. Ele não tem como a do Jimin, mas ele ainda assim tem maciez aparente também. Se for falar também da questão das mãos do Jimin, até eles se parecem, ele tem as mãos parecidas, né? São menores, né? E isso é muito característica de gamine extravagante. Você vê algo que não conversa com o todo, muito gritante, assim. Então, isso também faz parte aí da diferença entre os dois, das duas identidades, né? A Larissa está falando aqui, quando eu olhei o corset
o corset do Sun-Ha, ela gritou. Não tem como. Sim. A gente tem uma das nossas seguidoras, acho que ela está até aqui na live, a Amanda, que ela me mandou, pelo amor de Deus, se ele não for romântico teatral com esse corset, eu já não sei mais o que é romântico teatral. Gente, a gente coloca de propósito os vídeos, nada é por acaso. A gente seleciona. Enquanto eu estava fazendo a seleção das fotos e analisando a Minsu, a Midi foi selecionar as fotos, os vídeos do Sun-Ha. E aí, na hora da gente fechar a identidade, eu pergunto e confirmo com a Midi, né, da Minsu, e a Midi fez a mesma coisa. Me mandou e perguntou, concorda comigo, né, que ele é romântico teatral? E sim, aí a gente fez uma call, eu e a Midi, a gente olhou juntas justamente esses vídeos que a gente colocou para vocês e a gente disse, não tem como não ser, vamos colocar isso lá no Instagram porque as pessoas vão conseguir enxergar que a identidade dele de romântico teatral é claríssima, né? Porque é difícil a gente achar romântico teatral. Até agora a gente só tinha o Jackson Wang, né? Então, aí conseguimos encontrar, né, mais um romântico teatral. Não foi de propósito, né? Foi na intuição mesmo, que a gente achou ele de todas as belezas ali do ATEEZ, nossa, um mais lindo que o outro. A gente olhou, eu e a Midi, durante a semana, falou qual a gente vai escolher. E eu e ela, a gente teve a mesma percepção. A gente olhou para ele e falou, esse rapaz merece uma análise. Porque ele tinha algo ali que a gente queria muito descobrir o que era. E o que ele tem, gente? É sex appeal, é sensualidade. Coisa assim que só o romântico teatral tem, né? Ele parado, olhando, você já fica hipnotizada, né? Porque é uma coisa assim impressionante. E aí quando ele coloca ali, né, a maquiagem, o lápis no olho, o cabelo com mais drama, e coloca todos aqueles adereços, o couro, as peles, o brilho, as joias, cintura marcada, meu Deus, né? Ele é uma coisa assim que você para admirar assim e diz, nossa, essa beleza merece realmente um quadro, né? Dá vontade assim de enquadrar e colocar na parede, porque é coisa assim linda, linda de ver um romântico teatral em toda a sua exuberância, realmente sabendo usufruir das recomendações de David Kidd para a sua identidade corporal. Então, o Sun-Ha, assim, a gente vê que ele brilha, ele realmente brilha na identidade dele quando usa todos esses adereços. A Ana falou que viu um pouco de diferença, né, viu um pouco de diferença confunde, né, o romântico teatral com o GE. Isso é natural por conta dessa questão dos adereços. Mas aí a profundidade, você tem que entrar com mais profundidade nessas duas entidades. Se você detectou um romântico teatral, ou é parecido ali com, ou se você está em dúvida, né, entre o romântico teatral e o gamete extravagante, você tem que se aprofundar nos dois para descobrir a identidade deles. E realmente são identidades que é justificável a dúvida. Romântico teatral e gamão extravagante, sim, é justificável. E comparando o Sam, que tem 1,76 m, com o Sun-Ha, que tem 1,78 m, colocando os dois lado a lado, façam esse teste. O Sun-Ha parece mais baixo, mesmo tendo 2 centímetros a mais. Por quê? Porque ele é mais largo, ele é mais redondo, os ombros são um pouco mais escorridos, ele tem largura no quadril, ele tem o tórax maior do que o do Sam. Então, o Sam tem as pernas mais longas. Então, todo esse conjunto, o rosto, gente, o rosto do Sun-Ha é grande. É um rosto que
a gente vê que chama atenção comparado com o do Sam. O Sam tem um rosto um pouco menor. Então, por isso que ele não chega a ter 7 cabeças de alongamento. Ele tem 6,8, a Midi colocou lá para vocês. Então, ele realmente tem um encurtamento, o Sun Ra. E isso é muito, muito da família romântica teatral, da família romântica, especificamente do romântico teatral. Então, todas essas percepções, elas vão sendo somadas, além, claro, né, de colocar ali aquela marcação evidente na cintura, e a gente vê que, meu Deus, ele precisa de marcação de cintura, né? Então, o ponto focal do romântico teatral é a cintura. Se não tiver com a cintura marcada, realmente eles dão uma impressão de que eles estão mais baixos, mais encurtados e até um pouco desleixados na vestimenta. Então, a gente mostra nos vídeos ali quando ele estava com aquelas roupas mais soltas e tal, ele parece que tem, tipo, menos de 1,70 m, a beleza dele perde muita força. Então, é bem interessante ter essa dúvida, né, entre gamines e românticos, né, ou românticas, por causa da extravagância e da teatralidade. Sim, ela é uma dúvida, como a gente falou, justificável, mas tudo tem solução. E no nosso método que a gente ensina para as nossas alunas, a gente explica bem essa diferença e as técnicas que a gente usa para excluir essas possibilidades, até fazer a revelação, né, de uma identidade com segurança, com certeza. A Ana também falou assim, é possível encontrar esse triângulo em outras identidades? Por exemplo, uma DS ou uma natural, com ombros mais largos que o quadril? O triângulo, ele é próprio dos gamines, né? Então, a identidade gamine, ela carrega mais, assim, esse triângulo por conta da heterogeneidade. Então, é provável você ver um dramático suave com um retângulo. Eles são muito retangulares e alongados. Tem afiamento, sim, mas o que diferencia, né? Faz essa diferenciação do dramático suave, né, para o gamine extravagante, é porque a heterogeneidade ela vem tão na frente que forma realmente os triângulos, né? E na natural é o quadrado. Então, a gente sempre brinca, né, que é o quadrado, o retângulo e o triângulo é da família gamine. Claro que as naturais, elas têm, sim, os ombros, né, mais evidentes, mas existe uma largura nas costas. Então, não é só uma questão de ombro. Então, existe, claro, ali um triângulo invertido, e vai existir vão existir algumas naturais que vão ter, sim, os ombros e as costas mais evidentes do que outras. O quadril um pouco mais estreito. Porque cada pessoa, né, uma é diferente da outra. Então, a gente vai ter, sim, presença dessas características. Mas você não vai ver esse afiamento numa natural. Então, vai chegar essa sensação, essa impressão, essa expressão corporal dos ombros largos, vai chegar junto com as costas largas. Diferente dos gamines, que aí são ombros largos com tórax mais estreito. Por isso que os ombros, eles ganham um formato, como a Midi falou, de triângulo invertido mesmo, porque realmente eles se destacam do tórax. E já nas naturais está junto com o tórax. E as dramáticas suaves, os ombros e o formato das costas já tem outra característica. Então, a gente, depois que a gente analisa várias e várias e várias pessoas e se aprofunda em cada identidade, a gente realmente percebe a diferença. Existe formato específico para cada uma das identidades em relação a ombros,
em relação às costas, em relação ao tipo de peitoral, ao tamanho aqui dos ombros até a cintura, dos ombros até o final do tronco. Quando a gente brinca que a gente esquarteja as pessoas para conseguir realmente encontrar os detalhes, né, as particularidades de cada identidade corporal, é real, gente, é real. Eu e a Midi, às vezes, a gente se sente tipo a Jack Stripador, porque a gente vai selecionando várias imagens de várias partes do corpo de uma maneira que a gente consegue sim enxergar e explicar para as nossas alunas essas diferenças reais entre o tipo de corpo. Tem como não confundir. Tem como não confundir, porque a expressão, o formato, a sensação é diferente de cada uma das famílias e de cada uma das identidades. É aquilo, a largura, as costas, né? Você sentir essa largura nas costas vai funcionar, no caso, para cada família de uma forma diferente, né? Se eu for pegar, por exemplo, o tipo até de ganho de massa muscular, cada família vai ganhar no caso, essa massa muscular de uma maneira diferente. E o que a Fê falou realmente as costas de cada identidade de família são particularidades ou detalhes que se destoam de uma família para outra. Não é todas iguais, não são todas iguais, mas vai ser realmente aquela. Você vai olhar para as costas da natural, é costa de natural. É bem evidente mesmo. É costa de gaminho. E assim para outras partes do corpo. Inclusive, ontem à noite mesmo, nós estávamos preparando alguns conteúdos para vocês, definindo algumas coisas. E aí eu e a Midi, vocês gostam de escutar história? Vou contar história para vocês. Eu e a Midi, a gente conversando, porque esse trend coat, quem fez foi a Midi que fez para mim. Eu mandei as medidas para ela, né, Midi? Eu mandei as medidas, ela me ensinou a como tirar as medidas, e aí eu mandei para ela, e ela fez, né, a modelagem, e aí, enfim, maravilhoso o trend coat para uma natural, na cor da minha paleta, com, assim, feito sob medida, comprimento, largura, tudo. Perfeito. Agora eu só uso ele. Maravilhoso. Então, a gente ontem conversando sobre isso, né? Sobre o trend coat que a Midi tinha feito. E aí a Midi comentou sobre a questão das minhas medidas como natural, né, Midi? E comparando com outras amigas nossas que também fizeram trend coat contigo e falando sobre a diferença dessas medidas. Se você quiser contar, Midi, eu achei muito interessante porque realmente mostra como que cada identidade corporal é diferente mesmo uma da outra. Sim, eu espero que... Tá chovendo, espero que a chuva não esteja atrapalhando. Enfim, as naturais, elas vão ter essa largura não só quando você olha uma natural, quando você avalia, analisa uma identidade. Elas vão ter essa largura na medida da fita métrica. Então, quando eu fiz, né? Eu fiz produção do vestuário e eu trabalhei um tempo dentro de uma pesquisa dos professores, né? Eles estavam pesquisando sobre tipos de corpos brasileiros e aí eles foram cair nas naturais, né? Então, eles fizeram a medida do tamanho 70 de cintura, 86 de busto, né? 90, 92 de quadril. As medidas da natural, assim, por base, uma natural pura, mais ou menos, assim, né? Nessa faixa. Só que a gente esbarrava nessa medida que não é da natural, que é uma pessoa um pouco mais estreita. E, geralmente, a pessoa mais estreita, né, é uma gamine ou é uma dramática. E aí, eu trabalhei também dentro de ateliês, fazendo roupa, né? E num desses ateliês,
uma cliente chegou para fazer um vestido e eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza, porque na época eu não sabia que ela era uma natural extravagante, mas hoje eu tenho certeza que ela era uma natural extravagante e eu fui fazer as medidas dela e as medidas bateram assim. Hoje eu vejo que a largura que eu vi nas medidas da Fê para fazer o trench coat dela destoaram das meninas e das outras por conta dessa largura da natural, que a natural é realmente larga. E a uma natural extravagante, ela vai ser ainda mais larga e mais comprida, porque ela tem o Sharp e tem o Blunt Yang. Então, a natural pura, né? Vai ter, por exemplo, vamos supor que é uma natural pura, ela pediu para fazer uma roupa, ela tem, assim, altura de corpo 42, 43. Uma natural extravagante vai ter uma medida 46 de altura. Então, tudo isso a gente vai, assim, estudando sobre, né, moda e modelagem. Todos esses estudos vieram como é que fala, somar, né, em tudo aquilo que a gente faz, né? E também foi quase uma pesquisa para mim, né? Hoje eu vejo como se fosse uma pesquisa realmente de como que funciona isso. Não é só você olhar e ver um corpo, realmente funciona nas próprias medidas da pessoa. E o cava-cava, essa largura, né? Na Fê, dá 34. E em outras, por exemplo, em mim dá 31, 32. Então é muito evidente, assim, essa largura. E a gente estuda tudo isso dentro faz tudo isso dentro da mentoria, a gente ensina tudo isso lá. E para que as pessoas possam entender que a largura não é só a largura do olhar, né? É a largura do corpo mesmo. E aí eu comentei com a Mid ontem, e se vocês conhecem pessoas, né, que são da identidade natural, que essa largura que a gente tem no tórax, por isso que não são só ombros, como a Ana perguntou. Então, isso tudo é para complementar a pergunta da Ana. Se realmente essa questão, né, dos ombros mais evidentes, dos ombros mais largos, a gente verifica também na família natural, nas dramáticas, como no caso as dramáticas suaves, e tudo isso é para comprovar, inclusive nas medidas, de que a família natural ela tem uma largura no tórax que acompanha os ombros. Então, uma curiosidade. É uma continuidade, né? Isso, é uma continuidade. Então, além de ter, né, os ombros fortes e em evidência, também o tórax acompanha. Então, realmente, não é só ombros destacados, né? Então, a Mid está só aqui confirmando, a gente contando essa história sobre essa questão de modelagem, de confecção, de que realmente as naturais como um todo, elas vão ter, então, essa largura. Pode ser dado outro exemplo para comprar sutiã, por exemplo. A gente precisa que a base do sutiã, ela seja mais larga, ela realmente dê mais de si, que ela não seja tão estreita. Então, se for um sutiã que a modelagem tem uma base ali muito estreita, vai precisar usar um extensor para poder aumentar ali umas 2, 3 medidas nas costas para poder realmente acomodar essa largura e não necessariamente o tamanho do bojo. Então, tem algumas marcas de lingerie que eles tiram sua medida, né? Tira a medida aqui da alça, tira a medida do bojo e tira a medida da circunferência do tronco, né? E geralmente, então aí como um todo, né, a família natural vai ter uma circunferência maior no tronco e não necessariamente o bojo vai acompanhar, e às vezes essa altura aqui, ó, vai ser menor, que é uma característica também da família natural. Se for lá das dramáticas, ó, isso aqui é mais alto. Então, gente, nenhum corpo é igual. Nenhum corpo é igual. E as identidades, sim, elas vão ter características similares, repetidas, né?
Vamos ver se tem mais pergunta? Sim, deixa eu ver aqui. A As Ana diz naturais... que faz sentido. Pode ler. Kilian. Oi, Kilian. Querida. Olá. A Kilian é nossa aluna também. E realmente faz sentido mesmo as medidas baterem, né, com essa modificação, né, que esse corpo diferente um do outro. Faz muito sentido, né? Tem também uma pergunta, se as naturais costumam ter pés e mãos grandes também. Eu não diria que é grande, eu diria que é largo, em proporção. A gente já falou sobre isso, que a família natural ela tem uma certa simetria. Quando a gente mede os membros, o tamanho do tronco, o tamanho de tudo, não chega a ser aquela simetria lá da família clássica, mas sim a gente vê simetria. Não, a gente não encontra aquela assimetria, aquela heterogeneidade lá das gamines, por exemplo. Então, a família natural, ela tem uma certa simetria e os pés e mãos vão ter uma certa proporção. Então, até ontem a gente estava com outras meninas numa live e a gente estava justamente comparando as mãos, né? Tava muito engraçado, porque era a Midi como gamine extravagante, a nossa outra colega como gamine pura, a outra como gamine suave, eu como natural pura, e a gente comparando, né, o formato das nossas mãos. E as naturais, de uma forma geral, vão ter a mão larga, ó. Então, ela é uma mão aqui, ó, quadrada, larga, sendo que no caso da natural extravagante vai ser um pouquinho mais retangular e os dedos mais compridos também. Mas vai continuar com esse formato abastonado dos dedos, que são dedos relativamente proporcionais ao tamanho da palma, e meio gordinhos, né, abastonados, né, a gente vê que tem essa carne preenchendo, mas não chega a ser uma carne macia, e a gente vê uma mão plana, né, tem uma densidade, ou eu brinco, né, é perfeita para dar um tapa, né, porque se der, vai doer, né, porque é uma mão larga, né, então não é uma questão de grande, tá? Ela tem uma largura que lembra então o formato do quadrado, diferente de outras identidades. Então, você vai ter natural calçando 34, 35, vai ter natural calçando 38, 39, 40, e a característica vai ser um pé relativamente harmônico, proporcional, mas ele é largo. E às vezes ele tem altura também. É um pé que tem o osso alto também. E as mãos a mesma coisa. Então elas serão mãos proporcionais e com largura. Então são mãos pesadas, né? São mãos assim que mostram essa força. Mãos e pés. Mãos e pés. Isso. Por exemplo, um pé dramático às vezes é muito maior, muito mais comprido. Nosso pé da gamine extravagante, isso volta e meia a gente se depara assim com um gamine extravagante que é relativamente estreita, delicada, e aí você olha aquele baita pé. E é o que a Midi falou, parece que o pé não pertence ao corpo. Então você vê aquela mulher mais delicada, estreita, e com mãos e pés enormes. Então, isso não acontece na família natural. A gente nota que as mãos e os pés são proporcionais, pertencem àquele corpo. Porque o corpo inteiro é largo. Sim. O corpo inteiro. Então, não fica desarmônico. A simetria, né, que a gente fala. Uma certa simetria que é natural. Isso. Suave tem. A natural como um todo. Mais alguma pergunta, meninas? Mais algum comentário sobre as análises que nós fizemos dos nossos
da nossa gamine, dos nossos gamãs extravagantes, do nosso romântico teatral? Não, elas estão pegando a fita métrica para medir o. Sério? Ai, ai, mas isso é verdade, né? É tão interessante porque, às vezes, cada identidade corporal vai ter uma dificuldade na hora de procurar roupas, né? As gamines, de um modo geral, realmente precisa de uma numeração menor, né? Roupas mais estreitas. Espera aí que a gente tem uma pergunta aqui da Ana. Tenho a impressão que meus pés e mãos não conversam muito com o meu corpo. Talvez eu seja GE. A GE é o corpo inteiro, né? Tanto que a gente já mostrou tantos gamãs extravagantes e tantas gamines extravagantes por aqui, que realmente, né, Midi, merecia sim um estudo à parte. A gente sempre fala sobre isso. Os gamines, eles estão cada vez, assim, o gamine extravagante está cada vez mais dando, assim, uns certos sustos na gente, né, de vez em quando. Não que a gente não consiga, mas é que realmente a coleção, né, fica variada, sabe? E é isso mesmo, essa é a brincadeira, né? Se não fosse assim, não era uma heterogeneidade, não era uma extravagância, né? Então, assim, é bem interessante. Realmente não dá para classificar um como igual ao outro, a não ser algumas particularidades ali que em comum, poucas. Tá? Mas a gente pode encontrar talvez um gamine extravagante que seja, assim, bem parecido, mas com certas particularidades diferentes. Mas até agora ainda a gente só tem... a gente só tem um... Sabe aquela pessoa que coleciona bonequinhos? É a gente, assim, a gente coleciona os gamines extravagantes, tudo, a gente pudesse colocar tudo num potinho, sabe? Porque são muito diferentes do outro, realmente, é bem interessante. Então, complementando, né, Midi, a pergunta da Ana, não será só o pé que não parecerá pertencer ao corpo. Às vezes, até você tem um pé mais delicado e que combina com suas pernas mais delicadas. A Midi é um exemplo de gamine extravagante que os pés são bem proporcionais à canela, à panturrilha, ao formato ali para baixo do joelho. Eu acho bem harmônico. Mas a Midi tem outras partes do corpo que você vê que destoa. Então, por exemplo, as mãos da Midi, né? A mão da Midi é grande, ó, é bem diferente, e ela tem o braço bem mais delicado, mais fino. Então, não necessariamente vai ser o pé que vai denunciar que é uma gamine extravagante. Então, essa heterogeneidade, essa brincadeira do yin e do yang, ela vai estar no corpo inteiro. No corpo inteiro. Então, às vezes, um quadril... a gente analisou uma gamine esse final de semana também, que a gente a gente já selecionou ela lá para nossa mentoria, né, Midi? Porque ela é muito interessante, gente. É uma gamine mais alta e ela, olhando de longe, ela parece tipo uma dramática suave, assim. Ela até poderia parecer uma clássica dramática, ela tem uma certa moderação. Mas quando a gente olha as mãos, os pés e alguns outros elementos, o quadril parece assim, ó, o quadril é de natural, as mãos são dramáticas, os pés uma mistura de natural com dramático, um pé é diferente do outro, um dedo é diferente do outro. Você começa assim a ver essa heterogeneidade em alguns elementos que você fala assim, caramba, essa pessoa, ela parece realmente um quebra-cabeças, ela parece que ela está montada, que o ombro é de uma identidade, que o tórax é de outra, que o quadril é de outra, que o braço é de um, o antebraço é do outro. Às vezes, um lado tem mais força, o outro lado é mais afiado.
Às vezes a perna direita combina com o braço esquerdo, a perna esquerda combina com o braço direito. Então, assim, gente, é impressionante. Impressionante mesmo. Não é fácil. Uma gaminha extravagante, realmente, ela dá umas incertas na gente, assim. A gente fica, gente, é uma gaminha extravagante. E realmente, né, tudo funciona, todas as indicações funcionam por exemplo, uma indicação de uma dramática não funciona para ela. Né? É uma Isso. indicação de gaminha extravagante. Então, a gente olha todo esse todo e fala, então, nós temos uma gaminha extravagante, outra gaminha extravagante diferente. Aí a gente vai juntando e fazendo a coleção, né? Então, se não tiver mais perguntas, eu só vou fazer aqui um apanhado, finalizando, comparando, então, os românticos teatrais com os gamines, né? As gamines com românticas teatrais, usando o exemplo das duas análises que a gente fez. Então, o Sun Ra, ele tem mãos delicadas, ele tem pés delicados, apesar de alongados, né, mas delicados. Ele tem quadril mais arredondado, até a nádega é mais redondinha. A coxa, a gente vê ali que tem um formato mais arredondado, por isso veste bem calças mais ajustadas, com cintura marcada, por causa desse formato de corpo. O tórax, com a musculatura, que a gente percebeu que era uma musculatura mais macia, até mesmo quando ele levantava a camisa e mostrava ali o tanquinho, os gominhos ali mais arredondados, o rosto grande, os olhos também bastante arredondados e delineados, então o olhar passando essa sensualidade, a boca desenhada, bem gordinha, né? O nariz alongado, ali um afiamento no rosto, o queixo um pouquinho afiado também, um pescoço, embora relativamente largo, mas a gente via uma certa delicadeza, um colo mais delicado, por isso que cabe ali um lenço, uma joia. Então, por isso que a roupa, a modelagem, os adereços, ele com chapéu, ele com joias, ele com corset, como a gente falou, com cropped, com blazers ajustados, com plumas, com brilho, por isso que tudo isso casa, por causa desse tipo de estrutura, ossatura, musculatura, tipo de pele. Então, assim, é o que realmente faz a beleza dele brilhar. Em comparação com o gaminho extravagante, a gente pode dar o exemplo de um gamão extravagante, o próprio Sam e o Jimin. A gente nota que não existe tanto essa base yin, que é lá do romântico teatral. É um corpo, de uma forma geral, mais andrógeno. Existe um estreitamento. Realmente parece um corpo mais esticado. Os ombros são mais destacados, mais em evidência. O Sam, muito mais até do que o Jimin. Pode sim ter pés e mãos, mão delicada e pé bastante grande, ou o contrário, um pé delicado e uma mão super grande, denunciando que não faz parte do mesmo corpo, né? Assim, tipo, que realmente a pessoa é montada. Um quadril, que às vezes também não combina com o restante do corpo. O tipo de musculatura vai ser mais tensa, e em alguns momentos pode ter maciez, em alguns momentos pode ter densidade. Então, a Midi deu como exemplo, de mim, tem bastante densidade, força nas pernas. O Sam, a gente vê aqui, no peitoral dele, as costas bem em evidência, um triângulo invertido, costas mais fortes. Então, nenhum gaminho extravagante. Oi? O T que a gente fala. O formato T evidente. Não querendo dizer que o de mim não tem. O de mim também tem o T, só que o C é mais evidente, né? Mais evidente, isso. Então, são algumas diferenças e que, sim, o gamão extravagante, ele vai segurar muito drama, mas não vai precisar evidenciar tanto a cintura,
não vai ficar tão bem com roupas tão justas. Às vezes, fazer o mix do justo com o mais longo e um pouco mais desestruturado, ou com aquelas ombreiras, né, mais estruturadas também. A brincadeira do gamã extravagante é outra. É essa coisa da quebra, da picância, né, do divertimento, dos cabelos elétricos, coloridos, de maquiagens mais nítidas. Então, vai suportar coisas, materiais mais rígidos, por exemplo, uma calça de vinil, coisa que a gente viu que o Sun-Ha não segura uma calça de vinil, ele parece que tá, sei lá, tá estranho, né, nele. Então, se for até usar, tem que ser muito macio, né? Esse vinil tem que ser um tecido macio. Se for vinil mesmo, não dá, porque realmente é rígido demais para ele. É isso aí. Então, se a gente fosse comparar, né, o couro lá para o gamã extravagante, pode ser um couro mais rígido, assim como a modelagem mais alongada e rígida. Já no caso do romântico teatral, tem que ser aquele couro mais macio, tem que ter uma pele ali, né, junto. Pode ser um cropped, pode ser um blazer super acinturado. E então, realmente são identidades corporais que não poderiam ser confundidas, mas nós sabemos sim que são identidades corporais facilmente confundidas. Mas e desafiador. tem solução. É isso que a gente quer dizer. Vai lá, Mitch, tem solução. Por isso que a gente traz as análises aqui. Se vocês seguirem, né, os passos que a gente segue com o nosso método, a gente sempre repete aqui que a gente mostra um extrato do nosso trabalho, um extrato das nossas pesquisas, um extrato do que a gente faz, mas tem solução para realmente não confundir e revelar uma identidade com certeza, sem dúvidas, com segurança. Que é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas recebam a sua identidade corporal com segurança. Que não fiquem com dúvida. Tanto a consultora como o cliente. A pessoa, o indivíduo que recebe ali a sua identidade, não pode ter dúvida. Tem que ser assim como uma cortina abrindo e é essa a minha identidade, para que realmente a pessoa abrace a identidade e usufrua dos benefícios de saber as recomendações, né? Então, liberdade, é o caminho feliz. Liberdade. Sim. A gente fala que descobrir identidade é você ter liberdade realmente para usar e fazer aquilo que você gosta, se vestir da forma que você gosta, de uma maneira, em harmonizar a sua estrutura, né? Em pegar essas indicações e trazer elas para o seu estilo, né? Para a sua essência. E, então, traz uma certa liberdade, realmente, até para usar aquilo que não está ali dentro da sua indicação. Amanhã nós temos live, 12h30, de segunda a quinta. ID na mira, identidade na mira. Então, quem está com uma dúvida específica, quem quer aparecer, porque a gente vai chamar a primeira pessoa que entrar na live, a gente vai analisar, vai ajudá-la a descobrir a sua identidade corporal. Então, se esse é o seu caso, seja você que está aqui conosco agora, seja você que está vendo a nossa live, a versão gravada, então esteja amanhã, ó, a Ana já está falando, ó, 12h30, a primeira pessoa que estiver passando, a gente já chama e se quiser aparecer, a gente vai chamar, analisar, ou a gente faz uma orientação, fazendo perguntas, a pessoa respondendo, e a gente tenta ali auxiliar a pessoa a como ela pode descobrir sozinha a sua identidade corporal. Pelo menos seguir o caminho, né, que a gente sugere para que vá tirando as dúvidas. Então, a gente se encontra amanhã, 12h30. E
muito obrigada pela participação. Mid, muito obrigada. Tenha um excelente resto de domingo e uma semana maravilhosa. Para todos nós. Vou aguardar. Terá na próxima semana, sem ser essa agora? Sim, teremos. Teremos sim, mas só de segunda a quinta, tá?